Estamos aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes, é um prazer recebê-lo, uma honra. Que Deus use o reverendo com toda alegria. Amém? Para mim é um privilégio recebê-lo, um privilégio. Tem sido um mestre. Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela vida do reverendo. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo. Nós te louvamos, Senhor, por ele estar aqui na Quírios hoje pregando, e nós possamos receber com todo o nosso coração, com toda a nossa gratidão, Senhor, a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, obrigado. Obrigado, pastor, pelo carinho. Eu que agradeço. Irmãos amados, é uma honra estar com vocês nesta noite. Eu convido a todos, então, que abram sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Isaías 44. E nós faremos a leitura dos versos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5. Só peço a gentileza de, após a leitura, você não fechar sua Bíblia. Você acompanhar comigo a exposição desse texto. O texto diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Era o ano de 1993, quando eu fui pregar em Salvador, na Bahia. Naquela ocasião, eu pregava sobre avivamento. E quando eu terminei de pregar, havia uma repórter da cidade que estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? E eu disse: é claro, óbvio que eu creio. E ela, um tanto quanto incrédula, cética, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje é possível ter um avivamento a ponto de impactar uma igreja? Reverberar isso para uma cidade inteira e alcançar uma nação toda? Eu disse: eu creio firmemente nisso. E ela então me disse: o senhor pode então me dar alguma evidência disso? Eu respondi: posso. E citei 2 exemplos para ela. Primeiramente, eu citei o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Acho que todos vocês sabem que, por influência do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa no século XVIII. Naquela época, as igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja parecia mais um vale de ossos secos. Os enciclopedistas diziam que naquela década o cristianismo seria banido da Europa. Ninguém acreditava que a igreja pudesse reerguer-se das cinzas. Entretanto, quando todos apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus despertou um grupo de estudantes da Universidade de Oxford
para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam periodicamente para confessar seus pecados, para acertarem a vida com Deus e para clamarem por um avivamento da igreja da Inglaterra. Foi numa dessas reuniões de oração, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Aqueles moços ficaram cheios do Espírito Santo, se levantaram com poder para pregar, e as igrejas ficaram lotadas de pessoas famintas de Deus. Aqueles pregadores foram para as praças, e as pessoas disputavam um local na praça para ouvi-los. Centenas de milhares de pessoas convertidas. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra, levantou a igreja, restaurou a igreja, revitalizou a igreja. E mais tarde os historiadores disseram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Eu acho que muitos de vocês acompanharam isso. A Romênia viveu longos anos debaixo de um regime cruel, de um ditador carrasco, chamado Ceausescu, e a sua mulher. Pobreza, opressão, perseguição. Para vocês terem uma ideia, pessoas enfrentavam filas longas para comprar 1 litro de leite. Se alguém reclamasse na fila, poderia ser morto pela polícia secreta de Ceausescu. O que talvez alguns não se lembrem aqui, é que Deus restaurou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não saibam é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento e impediram a polícia de expulsar o pastor. A polícia foi buscar reforços. Os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu entre os crentes. Quando a polícia chegou, com as suas metralhadoras e fuzis, começa a atirar impiedosamente nesses crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Esse grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio, irmãos, firmemente na possibilidade de um poderoso avivamento espiritual nos nossos dias, apesar da crise que vivemos. Esse texto que acabamos de ler nos leva a isto. Há 4 verdades que esse texto apresenta. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro,
O avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Sobre esses 4 assuntos é que nós vamos tratar nesta noite com vocês. Em primeiro lugar, o avivamento é promessa de Deus. Volte os olhos comigo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há 2 coisas aqui nessa promessa. Primeiro, é uma promessa segura. Quem está dizendo derramarei não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação religiosa. Quem está prometendo aqui é o Deus Todo-Poderoso, que não é homem para mentir, que fala e cumpre o que diz, que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Nós estamos agarrados nesta promessa, que emana do Deus verdadeiro. E sabe, irmãos, quando Deus derrama o seu Espírito e visita e levanta uma igreja e reaviva esta igreja, ninguém mais pode deter os passos desta igreja. Nem pobreza, nem pandemia, nem perseguição, nem a morte, nem o martírio, nem o mundo, nem mesmo o inferno. Na igreja primitiva, o Sinédrio tentou impedir o avanço da igreja, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos, intimidando os apóstolos, mas quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Mais tarde, a partir de Nero, começa a perseguição vir por meio dos imperadores romanos, e os crentes eram crucificados, e os crentes eram queimados vivos, e os crentes eram jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Como descreve um hino escrito aqui no Brasil, é obra santa, ninguém detém. Quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir essa promessa. E a igreja vai avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a segunda coisa, irmãos, é que esta promessa não é só segura, não. Essa promessa é também abundante. Volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem 2 palavras aí, derramarei e torrentes. Ambas as palavras tratam de algo grande, caudaloso, profuso, abundante. A Bíblia diz que Deus não nos dá o seu espírito por medida. Está falando aqui não de gotas, não de porções limitadas, mas de torrentes. Nas palavras de Jesus, aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não sei quanto a você, mas talvez, na minha limitada compreensão, um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje é que nós tentamos limitar a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Julgamos que o que nós sabemos e o que nós já experimentamos é tudo quanto Deus quer e pode fazer. E quando eu me volto para as Escrituras, percebo que, mormente nas cartas de Paulo, ele alcança o pináculo da sua teologia quando está de joelhos em oração. E o pedido mais ousado que nós encontramos nas orações de Paulo, penso eu, é Efésios 3,19. É impossível pedir algo maior. Porque Paulo ora a Deus e pede que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, isso leva-nos a uma pergunta: quem é Deus?
e para repartir com vocês apenas os atributos que nós chamamos de incomunicáveis, porque só Deus os tem. Ficamos pasmos. Quem é Deus? Deus é autoexistente. Deus é infinito. Deus é imenso. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é transcendente. Deus é soberano. Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E se você é tentado a imaginar que Paulo estava delirando na prisão ao orar desta maneira, ele insere no verso seguinte, Efésios 3:20 assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Às vezes nós usamos esse versículo para coisas miúdas. Eu estou com inflamação no dedão do pé. Ah, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É verdade. Está numa magrela financeira. Aí vocês não, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você está com alguém hospitalizado na família, e você diz, não, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E é mesmo. Mas quando Paulo usa essa expressão, ele tinha acabado de fazer o pedido mais audacioso que alguém poderia fazer a Deus. Em outras palavras, não há limitação em Deus. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para nós. Não limite a obra de Deus ao que você conhece, não limite a obra de Deus ao que você já experimentou. Saiba que Deus pode fazer infinitamente mais. Ele prometeu derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. Mas deixa eu ilustrar isso de outra maneira. Todos vocês já ouviram, talvez, de uma família que vivia nos Estados Unidos no século XIX, uma família grande, moravam na roça, com 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos para criar, e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Um dia o 5º filho disse assim para sua mãe: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. Ele foi para Boston, em Massachusetts, encontrou um trabalho numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical foi à sapataria e levou aquele moço a Cristo. Ele estava um dia numa igreja, quando o pastor, pregando, disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Esse moço disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele já era um pregador conhecido na América, quando ele estava em Chicago, em Illinois, e 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia esse homem caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, fechou a porta do quarto, caiu de joelhos. Ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Uma alegria indizível entrou em seu peito.
uma experiência inaudita a ponto dos céus terem descido à terra. E ele disse que ainda que lhe dessem toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a vida dele foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o mesmo. Ele fez, Ele faz, Ele fará, e Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. Ele prometeu derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Mas há uma segunda verdade nesse texto. A primeira é que o avivamento é uma promessa de Deus, segura e abundante. A segunda verdade desse texto é que o avivamento é uma necessidade da igreja. Volte os olhos de novo comigo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, o hálito, o azeite, a pomba, o fogo, a água. Por que aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água? Para nos ensinar algumas lições. Primeira, não tem vida onde não tem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia da agricultura. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. O que significa isso? Você pode ter templos modernos, você pode ter poltronas sofisticadas, você pode ter tecnologia atualizada, você pode ter os músicos mais excelentes, você pode ter os pregadores mais ilustres e cultos e eloquentes. Sem a obra do Espírito Santo não haverá sequer uma conversão na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele quem convence de pecado, Ele quem regenera, Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, Ele quem nos santifica, Ele quem nos dá poder, Ele quem faz esta obra de transformação. Eu tenho que concordar com o pregador batista, príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Jesus Cristo ensinou: quando o Espírito Santo vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, irmãos, não haverá convicção de pecado nos corações. Sem o Espírito Santo, a igreja jamais vai chorar pelos seus pecados. Jamais haverá quebrantamento. Jamais haverá genuíno arrependimento. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque é muito raro você encontrar hoje corações derretidos, quebrantados. É muito raro você ver hoje alguém chorando pela ação do Espírito Santo, se derretendo na presença de Deus. Olha para a igreja hoje, parece que é um marasmo, parece que é uma secura, parece que é um deserto. As pessoas estão com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais.
E sem o Espírito Santo, irmãos, não haverá convencimento de pecado. E onde não tem convicção de pecado, não tem salvação. E onde não tem salvação, a glória de Deus não se manifesta. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, a água é necessária para matar a sede. Eu vou dizer a você, eu não conheço todos vocês, mas você pode ser a pessoa mais rica dessa cidade, você pode ser a pessoa mais culta dessa cidade, você pode andar no carro mais chique dessa cidade, você pode ter o maior ou o melhor apartamento dessa cidade, você pode ter a conta bancária mais robusta dessa cidade. Se você não tem o Espírito Santo, a sua vida é vazia. Dinheiro não satisfaz, sucesso não satisfaz, fama não satisfaz, intelectualidade não satisfaz, prazeres não satisfazem. Somente o Espírito Santo de Deus pode planificar a sua vida, pode dar sentido à sua vida e pode dar razão à sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas uma terceira verdade nesse texto que eu gostaria ainda de destacar. Primeiro, que o avivamento é promessa de Deus. Segundo, que o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Volte de novo os olhos para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Duas palavras merecem atenção aqui. Primeiro, terra seca. Segundo, sedentos. Eu tenho tido o privilégio de pregar na conferência Consciência Cristã em Campina Grande há 14 anos. Talvez a maior conferência religiosa do Brasil na atualidade. E é sempre no período chamado Carnaval. E muitas vezes eu cheguei em Campina Grande, na Paraíba, a terra estava nua, rachada, e o gado morrendo de fome e de sede. A terra estava clamando por chuva. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água. O desespero que é. Porque a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago toca o alarme, seu estômago começa a doer. Mas se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua uma semana, e você jejua 2 semanas, e você jejua um mês. Há aqueles que jejuam até 40 dias. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede seca você. A sede mata você. Sabe quando é que a igreja vai experimentar um avivamento, irmãos? É quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Agora ligue o seu televisor, ligue o seu rádio, escute a maioria das pessoas que pregam Brasil afora, e você verá que as pessoas estão pregando que você deve ter sede das bênçãos de Deus, daquilo que Deus pode dar a você. Mas avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede do abençoador. Avivamento não é sede de coisas, avivamento é sede de Deus. Você poderia ter todas as dádivas de Deus, você poderia ter todas as bênçãos de Deus, se você não tem Deus, a sua vida continua vazia. E é por isso, irmãos, que nunca houve, nem no registro bíblico, nem nos anais da história, qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Foi assim no Pentecostes. Aqueles 120 discípulos perseveraram unânimes em oração durante 10 dias. E então, de repente, o Espírito Santo veio em línguas como de fogo, num vento impetuoso, e pousou um sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Eu tive a bênção, pastor, de visitar há alguns anos a Coreia do Sul. E eu fiquei muito impactado, porque visitei igrejas de 5 mil membros, de 10 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 700 mil membros. Vocês sabem que eu sou um pastor presbiteriano, e a igreja presbiteriana chegou aqui no Brasil em 1859. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, talvez nós cheguemos aí a 2 milhões de membros, falando de forma otimista. Na Coreia, a igreja presbiteriana chegou 28 anos depois que chegou aqui no Brasil. Um país pequeno, marcado por guerras, por sofrimento atroz, e os presbiterianos lá somam mais de 10 milhões de membros. Ao visitar essas igrejas todas, a pergunta que fazíamos aos pastores era esta: qual é o segredo do crescimento da igreja? E a resposta era a mesma: oração, oração, oração. Para vocês terem uma ideia, nenhuma igreja pode ser organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada. Quando eu confrontei um pastor dizendo: vocês oram de madrugada porque vocês orientais são mais disciplinados, isso é cultura de vocês. E ele me disse: não. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui na igreja Myeonsong, aquela igreja na época tinha 55 mil membros, com 4 reuniões diárias de oração, uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8, nós fomos na segunda reunião, 5 às 6, ainda estava de noite, fazendo frio, e eu nunca vi nada igual na vida. Quando nós nos aproximamos do templo, eu vi gente correndo na rua, com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos paramentados, com lanterna e apitos, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos no templo, eu contei mais de 80 pessoas assentadas no carpete do púlpito, porque não tinha mais lugar para sentar, numa das reuniões diárias de oração. Meus irmãos, quando aquele povo se levantou para orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam fingido e Deus havia descido naquele lugar. Nós fomos ao seminário, 1870 alunos. O diretor nos disse assim: aqui no seminário, o seminarista que faltar a 2 reuniões de oração no ano, de madrugada, não sendo por motivo justo, é mandado embora, porque não serve para ser pastor. E eu pensei: meu Deus, se fosse no Brasil, estava tudo fechado, porque coisa complicada é chamar um seminarista para orar, ainda mais de madrugada. Irmãos amados, se nós queremos avivamento, nós precisamos ter sede de Deus. Sede de Deus. Mas há uma quarta verdade que eu quero partilhar com vocês. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Louvado seja Deus. O primeiro resultado é um crescimento numérico exponencial. Olha comigo o versículo 4. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer num ano de trabalho na força do braço da carne.
Irmãos, em tempos de avivamento, pessoas que estão lá no estádio de futebol são tomadas de convicção de pecado e saem dali correndo, chorando, tomada de convicção profunda de pecado e correm para a igreja buscando a Deus. Gente que está lá mergulhada no ocultismo, na feitiçaria, rompe com os vínculos das trevas e correm para os braços de Jesus, sem que ninguém vá falar com eles. Deus me deu o privilégio de, em 1991, visitar a missão Quacis-Abantu na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. Pastor Erlo Stigen armava uma tenda e pregava para os Zulus, um povo animista e feiticeiro, com resultados magros há mais de 10 anos. Um dia ele está pregando, aproxima-se dele uma senhora com um semblante abatido e pergunta assim: o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder? Ele disse: sim, eu preguei sim. Ela disse: então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, com correntes, igual um bicho, ensanguentada. Vamos lá em casa, para minha filha ser liberta. Pastor Erlo disse que sentiu um calafrio na espinha, e pensou: meu Deus, e se não funcionar, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou, a situação era muito pior. Não conseguiu expulsar os demônios da moça. Chamou os missionários todos da região, não conseguiram. E ele ficou tão envergonhado que ele tomou uma decisão: vou embora, não fico mais aqui. Ele estava arrumando as malas para voltar para o seu país, a Holanda, quando de repente Deus segredou ao coração dele o seguinte: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E ele parou toda a atividade dele, convocou os missionários para buscarem a Deus, e eles se reuniam diariamente para orar a Deus, para confessar os seus pecados, e Deus foi trazendo à tona pecados e mais pecados, mazelas e mais mazelas. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia, eles só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, os céus se fenderam e o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi lá naquela casa e, em nome de Jesus, libertar aquela moça possessa e endemoniada. A segunda coisa é que os feiticeiros saíam correndo dos campos com pressa para acertar a vida com Deus. Quando os missionários acordavam, tinha 5, 10, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. E eu visitei ali numa fazenda, um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e multidões vindo a Cristo, caravanas do mundo inteiro, indo ali ver o que Deus estava fazendo. Os coxos andaram, os cegos viram, os mortos ressuscitaram, e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Oh irmãos, os nossos templos estão fincados em avenidas estratégicas, centenas, milhares, muitas milhares de pessoas passam de frente dos nossos templos, sem sequer ter a sua alma compungida, mas se Deus derramar o seu Espírito, as pessoas passarão, e elas serão tocadas, as pessoas verão e serão atingidas, as pessoas virão aos borbotões, e nós teremos que alargar o espaço da nossa tenda, e largar as paredes dos nossos templos, porque as multidões virão, e elas crescerão como salgueiros junto às correntes das águas. Mas há um segundo resultado, irmãos, para encerrar. Quando Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja, além do crescimento numérico exponencial, haverá também um testemunho verbal, eloquente e poderoso dos crentes. Olha comigo o versículo 5. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel.
O Instituto Moody fez uma pesquisa e detectou que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Se fosse uma estatística biológica, a raça humana estaria em risco de extinção. Mas em tempos de avivamento, crianças, adolescentes, jovens, velhos, homens, mulheres, ricos, pobres, doutores, analfabetos, todos se levantam para dizerem: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Imagine, irmãos, esse exército que está aqui nesta noite. Se cada um se levantasse na sua casa, na sua parentela, na sua escola, na sua empresa, no seu trabalho, no ônibus, no metrô, na lotação, por todo lado, em todo canto, saindo como o exército de Deus, dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. A revolução que seria. Talvez você argumente: bom, mas eu sou novo na fé. Talvez você diga: mas eu não sei muito bem a Bíblia ainda. Talvez você argumente: bom, mas eu sou tímido, não sei falar. Talvez você diz: mas eu não fiz teologia, não fiz seminário, eu não fiz instituto bíblico, eu não conheço tanto assim para falar. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu acho que se você é crente em Jesus, todos aqui, você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. E se você não sabe nada, absolutamente nada, então você talvez, pelo menos possa dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Em 1978, eu saí da roça praticamente e cheguei no seminário de Campinas, conhecido como SPS, Seminário Presbiteriano do Sul. Talvez eu era o seminarista mais matuto do seminário. Quando um seminarista chega no seminário, via de regra, o coração dele está ardendo, ele prega até para poste no meio da rua. E eu cheguei no seminário, uma missionária americana fez amizade comigo e disse assim: eu vou apresentar Campinas para você. E o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes. Quem conhece sabe que é um lugar bonito, uma escola pomposa e reconhecida no Brasil inteiro. E eu chego, primeira pessoa que eu vejo na minha frente, claro, um cadete, com a sua farda engomada, no seu posto de guarda, com a metralhadora na mão, com o seu nome bordado na lapela da sua farda: João Miguel Corpas. E eu me aproximei dele e fui logo perguntando: e aí, João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? Ele faltou pouco me bater. Ele era ateu, eu não sabia. Ele zombou da minha fé. Ele me disse: eu não quero ouvir essa tolice, não se dirija a mim mais, não quero saber disso. E eu confesso a vocês que eu fiquei mudo, como que perdi o rumo de casa, constrangido na presença dele. Mas de repente, o Espírito Santo me deu um pouco mais de coragem, e antes de ir embora eu disse para o João Miguel assim: ô João Miguel, antes de ir embora eu tenho que lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, crendo você nele ou não. Deus não precisa de você crer nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, esse Deus se importa com você, esse Deus provou o amor dele por você, enviando o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz em seu lugar, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa é que você é um pecador
E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. Saiu o mais rápido que eu pude. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que a missionária retornasse ao seminário no dia seguinte. E ela retornou. E ela me disse assim: Hernandes, eu preciso levar na minha casa agora. Eu falei: o que houve? O João Miguel está lá em casa e quer te ver. Eu fiquei assustado, falei: meu Deus, será que ele ficou aborrecido comigo? Será que a minha abordagem não foi elegante? Será que eu não soube fazer a abordagem certa com ele? E eu fui para lá pensando mil coisas. Quando eu chego naquela casa, ele estava sentado num sofá no fundo da sala. Quando eu entrei, se levantou, correu na minha direção, me agarrou pelos braços, quase que me tira do chão, e com lágrimas nos olhos, ele me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava rendido aos pés do Salvador. Estava próximo ao mês de julho, eu voltei para visitar minha família nas férias. Quando eu retornei, ele me ligou e disse: já levei 3 colegas para Cristo aqui na escola de cadetes. Quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há uns 3 anos eu pregava em Águas de Lindóia, num congresso, e alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícias de João Miguel Corpas? Eu disse: não. Eu queria muito saber informações dele. Ele me disse: eu sou amigo dele. Ele está concorrendo ao generalato. E tem mais: o João Miguel Corpas é pastor. É pastor da Igreja Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu estava pregando aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. E lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. Meses depois eu estava em Santos, jantando com a família dele, e ele me contando quantas coisas maravilhosas Deus havia feito na sua vida. E Deus me ensinou uma lição: não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, não é a sua eloquência, é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então abra sua boca e Deus a encherá. Não se acovarde, não se cale, fale, pregue, anuncie dos eirados da história este nome. E Deus há de trazer uma abundante, farta colheita para o seu reino, para a glória do seu nome. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Eu sei que falar sobre avivamento hoje é até constrangedor. Porque em nome de avivamento, muita gente faz loucuras. Mas não é porque alguns se desviaram em nome do avivamento que nós vamos deixar de ler a Bíblia, orar por esse assunto, pedir a Deus para que Ele nos revista com o poder do seu Espírito e nos traga um genuíno, poderoso avivamento. Eu anseio ver, ainda nos nossos dias, esta poderosa visitação de Deus, trazendo-nos tempos de refrigério da sua parte. Que Deus nos abençoe, que Deus inflame o nosso coração. É tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha sobre nós com graça e poder. Amém.